Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Guilherme e vamos dar continuidade à modelagem residencial no Revit. Nós paramos aqui nessa etapa. Agora eu vou fazer o detalhamento da planta baixa do térreo. Tá faltando cota, tá faltando área, então eu vou abrir ela aqui no meu navegador de projetos e vou colocar aqui as áreas. Então, aqui em arquitetura, eu tenho a opção de ambiente e eu vou clicar, seleciono, né, aqui na aba arquitetura, o ambiente, clico e agora eu vou clicar aqui no meio desse dormitório, vou clicar aqui no meio desse outro dormitório, vou clicar aqui no meio do banheiro, tá? Ele já colocou ali a área. Só que se eu clicar aqui na sala ou na cozinha, como não tem uma divisória entre os ambientes, ele vai colocar uma área única. Então, antes de eu colocar aqui a área da sala e da cozinha, eu vou dividir para ele colocar ali a área da cozinha e depois a gente coloca da sala. Eu vou dar um ESC duas vezes. Eu vou pegar aqui separador de ambiente e vou colocar uma linha daqui até aqui. Eu clico nesse ponto, ali na parede do banheiro, depois clico aqui nessa parede que faz divisória com o dormitório. Vou dar um clique, tá? Aperto o ESC duas vezes, ele fez uma linha ali. Então agora eu vou voltar aqui para ambiente, ele vai me dar aqui quanto que deu a área da cozinha. E aí ele vai considerar que sala e circulação uma área única. Eu poderia dividir, né, circulação e sala, mas eu vou deixar elas juntas. Eu sei, né, que esse retângulo aqui da sala mais esse pedaço aqui da circulação vai dar 19,65 metros quadrados. Essa linha aqui que eu dividi eu não posso deletar, eu tenho que clicar com o botão direito e ocultar na vista esse elemento. Senão eu vou deletar a minha separação de ambiente e, consequentemente, eu vou excluir, né, essas legendas que foram colocadas aqui. Agora eu vou dar um nome, né, correto para cada ambiente, vou dar um duplo clique aqui e vou chamar de cozinha. Eu clico fora e aperto ESC. Esse ambiente aqui, vou chamar ele de banheiro. Terminei, vou dar um Enter, aperto ESC. Aqui será a nossa sala, dou um duplo clique, sala, Enter, ESC, duplo clique, quarto 1, Enter, ESC. Duplo clique em cima de ambiente, quarto 2, Enter, ESC. Então já coloquei o nome dos ambientes e também a área de cada um deles. Vou colocar agora as cotas. Então, eu vou vir aqui na cota, né, e vou cotar os elementos necessários para a execução da obra. Eu dou um duplo clique, dou um clique único, né, numa aresta, depois clico na outra aresta. E assim eu vou fazendo, né, para mostrar a largura das paredes, né, de cada cômodo. Que é importante manter o alinhamento
vai ficar o projeto mais organizado, né? Quem pegar o projeto para executar vai ver que ele foi feito, né, de forma organizada. Agora eu vou colocar uma cota que mostra a dimensão de toda a parede, 8 metros no total. Então eu tenho que a espessura dessa parede aqui é de 15, eu tenho uma parede interna de 13,78. Depois eu tenho uma parede aqui entre o quarto 2 e a cozinha de 15 centímetros. Tenho 3 metros e 78 centímetros na cozinha e depois 15 centímetros é essa parede aqui. E o comprimento total, né, de fora a fora é 8 metros. Perfeito, tenho todas as medidas. Agora eu vou colocar as cotas aqui na lateral direita. Essa distância aqui é 15, a medida interna do dormitório, a medida dessa parede, depois essa outra medida. Percebe que para ficar alinhado eu sempre vou clicando aqui, ó, em cima de uma cota que eu já havia colocado. Aí ela fica perfeitamente alinhada. Tá? Então ali eu tenho as informações. Agora eu vou colocar aqui as cotas frontais. Não precisa deixar tão próximo aqui o número da parede, porque depois a gente vai ter que ainda colocar a legenda das janelas, né? Então eu tenho que manter uma certa distância. Tá? Vou colocar por aqui. Eu estou só usando, né, o clique do mouse para fazer esse comando. E quando eu encontro aqui o alinhamento, eu dou um clique aqui, ó, numa cota que eu já havia colocado para ela ficar perfeitamente alinhada. Tá? Como eu já coloquei o comprimento total dessa parede aqui, que é de 8 metros, eu não preciso colocar aqui na parte da frente, porque eu já tenho essa informação aqui nos fundos. Tá? Agora eu vou colocar as cotas da lateral esquerda. Deixo uma distância aqui da cota para a parede, porque depois eu vou ter que colocar a legenda ali das portas e das janelas. E elas vão ficar, né, coladas na parede. Ó, para exatamente aqui na cota anterior, para elas ficarem alinhadas. Ó, eu clico nos dois pontos onde eu vou cotar, depois eu paro em cima de uma cota anterior. Clico em dois pontos, venho aqui na cota anterior e clico em cima dela. Clico na próxima cota, nas extremidades, e eu clico em cima, né, numa linha da cota anterior. Apertei ESC duas vezes, eu terminei de colocar. Ainda está faltando, na verdade, né, o comprimento da casa. Eu vou pegar novamente o comando da cota e o comprimento total dela, de fora a fora, são 10 metros. Apertei ESC duas vezes. Agora eu vou colocar a legenda das portas e das janelas, ou seja, a legenda das esquadrias. Aqui em anotar eu tenho a opção do texto, então eu vou clicar aqui em texto. Vou ficar com essa opção mesmo, para ver como é que vai ficar. Texto 2.5 Arial. Eu vou clicar aqui nessa porta. Vamos ver como é que vai ficar. Ela tem 0.90 de largura vezes 2,10 de altura, 2.10.
Então, 90 centímetros de largura por 2,10 metros de altura. Eu vou dar um Enter, na verdade, eu vou voltar, né, Backspace, vou clicar fora. Agora eu aperto ESC 2 vezes. Ela ficou aqui opaca, né? Ficou com um fundo escuro. Eu vou editar o tipo, eu vou duplicar e eu vou chamar aqui de Arial transparente. Ok. Então eu dupliquei, dei um outro nome para mim não perder minha base original. E o plano de fundo eu vou trocar para opaco, para transparente. Vou dar um aplicar, ok. E agora eu fiquei, né, sem aquele fundo ali opaco. O meu fundo ficou transparente. Eu vou colocar agora a legenda nas outras portas. Eu posso pegar essa aqui e eu vou copiar ela. Clico em cima, né? Primeiro aqui na... Como é que eu faço? Posso clicar em cima e aí vai aparecer aqui, né, modificar. Eu posso clicar depois em copiar, clico em cima do texto, depois posiciono, né, essa cópia onde eu quero. Quero colocar aqui também. Mas essas outras portas elas não têm 90 de largura. Essa aqui eu vou dar um duplo clique e vou editar para 0,75 por 2,10. Tá? Eu clico em cima e aqui em cima desse símbolo de arrastar eu movo ela aqui para ela ficar mais próxima e depois eu clico fora. Vou fazer a mesma coisa nessa outra porta aqui. Eu vou dar um duplo clique, eu vou editar de 0,90, ela tem 0,80 por 2,10. Agora eu vou mover ela um pouco mais próxima aqui do giro né, da porta. Dou um duplo clique nessa, vou editar para 0,80 por 2,10, trazer ela mais próximo aqui, ESC. E ainda tem uma outra porta aqui na frente da casa. Vou pegar esse texto aqui, né? Eu clico em cima, copio ele, clico em cima de novo e vou criar uma cópia aqui. Agora, apareceu aqui no cantinho rotacionar. Eu vou clicar e vou girar 90 graus. Ou eu vou desfazer, né? Eu posso clicar também em cima, clicar aqui em cima de rotacionar e aí digitar o ângulo aqui, digitar um ângulo de 90. Agora vou apertar ESC 2 vezes, clico em cima do texto, arrasto, clico em cima do texto e aqui nesse cantinho onde apareceu esse símbolo, eu arrasto ele aqui mais próximo da porta. Eu vou editar o texto, porque eu não tenho 80. Essa porta ela tem, eu vou deletar esse 0,80, vou digitar 1,30. Vou clicar fora, ficou errado aqui, vou digitar de novo, 1,30 por 2,10. Cliquei fora, agora eu vou apertar ESC. Então, coloquei as medidas das portas, coloquei o nome dos ambientes e a área. Ainda está faltando a legenda das janelas. A janela aqui do banheiro não está aparecendo. Eu vou ter que regular aqui a minha faixa de vista, né, para fazer com que essa janela aqui apareça. Tá? Essa janela está posicionada aqui a uma altura de peitoril a 1,70 m.
Então, aqui depois que eu verifiquei essa informação, eu vou apertar ESC para sair do comando. Quando eu estou aqui na planta de piso sem nada selecionado, eu vou vir aqui na barra de propriedades e faixa da vista, plano de corte, eu preciso subir um pouco, né, para que apareça aquela janela. Meu plano de corte está 1.2 e a janela está, né, o peitoril dela está 1,70. Então, eu preciso botar aqui algum valor maior que 1,70. Vou botar 1,75, vou aplicar e vou ver se ela vai aparecer. Olha, ela agora está aqui, ela está aparecendo. Então, esse é o momento que a gente vai colocar aqui a legenda das janelas. Eu vou vir aqui em anotar, texto, e vou colocar um texto aqui próximo da janela da cozinha. Eu sei, né, eu já verifiquei lá nas propriedades que essa janela ela tem 1,20 m de largura, então eu vou colocar 1.2 espaço vezes 1 metro de altura, espaço, barra, altura do peitoril. O peitoril foi configurado 1 metro e 10 centímetros, então 1.1. Agora que eu digitei a regra da janela, largura vezes altura da janela dividido pela altura do peitoril. Eu vou clicar fora, tá? E ajusto aqui usando a seta do mouse ou arrastando aqui pelo mouse, usando a seta do teclado, né? Ou esse botão e arrastando o mouse para que a legenda da janela fique bem próximo a ela. Clicar fora, terminei. Vou clicar em cima dela e vou copiar esse texto aqui para a janela do dormitório 2. Essa janela, ela tem, eu vou editar, né? Vou dar um duplo clique, ela tem 2 metros de largura por 1,5 m de altura e ela tem um peitoril de 0,7, 70 centímetros, ou 0,7 metros. ESC. Vou clicar em cima dela, vou copiar, clico em cima dessa caixinha azul e eu vou copiar para onde? Aqui para a janela do dormitório 1 e vou copiar também aqui para sala. Eu vou clicar sobre ela e vou posicionar mais próximo aqui da janela, usando a seta superior do teclado, tanto do dormitório quanto da sala. Tá? São janelas iguais. Quando eu clico aqui, né, eu consigo verificar que a altura do peitoril está 0,7, né? Eu clico e eu verifico que ela tenha aqui nas propriedades largura de 2 metros e altura do peitoril 1,5 m. Então ela está certinha, né? São janelas, foram posicionadas as mesmas janelas aqui na sala, nos dormitórios. Vocês podem personalizar, né? Cada um personaliza a sua janela, as suas portas. Podem ser modelos e as dimensões um pouco, né, diferenciadas, personalizadas, mas atendendo aqui nessa lógica do projeto. O que ainda está faltando aqui? Está faltando colocar, né, a legenda da janela do banheiro. Então, eu vou clicar em cima dessa legenda, vou copiar, clico novamente em cima, clico aqui, aperto ESC 2 vezes, clico em cima, rotacionar, ângulo 90, Enter, e essa janela do banheiro, vou dar um duplo clique para editar
ela tem 0,6 metros ou 60 centímetros por 60 centímetros, ela tem 60 por 60, né? Então 0,6 vezes 0,6, e o peitoril dela é 1,5, 1,5 m ou 150 centímetros. Terminei de editar, eu clico fora uma vez, aperto ESC no teclado, ajusto ela usando, clico em cima e ajusto, né, usando as setas do teclado. Deixar ela próxima aqui da janela do banheiro. Então, agora, eu vou estar verificando como é que está a minha folha. Eu volto aqui, né, para a folha. Posso procurá-la aqui no navegador de projeto, né? Eu tenho aqui a minha planta, a fachada, planta de localização e uma perspectiva tridimensional. Então, ainda estão faltando os cortes, né? Tá faltando ainda uma informação aqui na planta baixa, que é a área construída. Quando eu passo meu cursor aqui em cima, eu tenho, né, uma região no entorno da casa que eu posso recortar ela. Então, eu vou, quando eu passar o meu cursor por aqui, ficou com essa linha azul no entorno, eu vou dar um clique. E aí eu vou vir aqui em região de recorte visível, nas extensões, eu vou marcar ela. Vou dar um duplo clique aqui. Nessa linha azul contínua, eu vou clicar nesse pontinho e vou trazer para próximo, aqui da minha planta, todas as faces. Eu tenho que clicar exatamente aqui nesse pontinho azul. Terminei, né, a região de recorte visível. Vou clicar fora 2 vezes. E agora está aparecendo essa linha, né, em volta. Essa linha ela tem que desaparecer daqui. Então, eu vou clicar aqui em cima, eu vou passar meu cursor aqui em cima da planta baixa. Apareceu essa linha no entorno com contorno azul. Dou um clique aqui, e aí eu vou desmarcar essa opção, região de recorte visível. Vou clicar aqui fora, olha só, ela sumiu, tá? Essa legenda aqui da planta baixa, eu vou dar um clique, depois eu arrasto um pouco mais próximo aqui da planta. Eu vou clicar agora aqui no azinho texto e vou posicionar um texto aqui embaixo. Eu vou escrever com letra maiúscula área igual a 80 espaço metro quadrado. Para o quadrado ficar sobrescrito, eu tenho que apertar no meu teclado a tecla Alt+GR e depois o 2. E vai aparecer dessa forma aqui. O 2 ele fica sobrescrito. Agora eu vou clicar fora, aperto ESC 2 vezes. Ficou pequeno, né, aqui o texto da área, então eu vou clicar em cima dele e vou ver se tem aqui nas configurações de texto um tamanho um pouco maior. Eu vou tentar 5. Tá? Ele ficou melhor agora. Então, eu vou clicar em cima e com a seta superior aqui no teclado vou levar para mais próximo da legenda ali da planta baixa térreo, escala 1:50 e depois a área 80 metros quadrados. Tá? Então eu tenho ali as informações, né, agora da minha planta baixa do térreo para conseguir executar. Eu tenho todas as cotas, tenho as legendas das portas, das janelas, né? Então agora eu tenho condições de executar essa obra. Ainda está faltando, né, os cortes. Os cortes, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a planta baixa,
Aqui na parte superior eu tenho a opção, né, do corte, criar uma vista de corte. Então eu vou na planta baixa, eu preciso estar com a planta baixa, que eu coloquei na folha aberta, né? Não é na vista 3D, não é em outra vista, é na planta baixa, tá? Então, com a planta baixa aberta, eu vou selecionar aqui a opção do corte e eu vou criar um primeiro corte na transversal da minha residência, ou seja, transversal é a menor direção. Nesse caso aqui é o 8 metros. Então eu vou dar um clique aqui na esquerda e vou dar o outro clique aqui na direita. Esse corte está atravessando a direção transversal da casa, mas eu quero que ele venha, né, até aqui a profundidade do corte. Eu quero que ele venha até aqui, né, o finalzinho da, da casa. Então eu posso passar um pouco aqui da parede, tá? Mas tem que estar do lado de fora, não pode ficar aqui dentro, nem encostando aqui. Pode ficar um pouco depois da parede, porque para o corte, né, ir até fora da minha casa, tá? Ele está passando aqui na porta do banheiro, na porta, né, do quarto 2, né? Ok. Agora eu vou trazer ele um pouco mais próximo aqui. Cliquei nesse pontinho azul aqui para deixar ele mais próximo aqui da cota, para ele não ocupar tanto espaço lá na folha, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou clicar nesse ponto azul e vou trazer ele mais próximo da cota. E aqui eu faço a mesma coisa com essa região de limite. Eu aproximo aqui essas linhas pontilhadas, aonde que eu estou parando o meu corte. Terminei de fazer essas configurações, eu vou clicar fora 2 vezes e apertar depois o ESC também 2 vezes para encerrar esse comando. Eu vou abrir esse corte aqui e está aparecendo dessa forma. Eu vou aumentar o nível de detalhe para alto e aqui a exibição do gráfico para realista. Tá? Eu não quero que apareça essa parede, esse muro lateral aqui, então eu vou dar um clique nessa região de recorte, vou arrastar um pouco para cá, um pouco mais próximo aqui. Não posso cortar, né, aqui o beiral, mas eu tiro aqui, né, o muro. Agora eu tenho, né, o corte aqui da residência. Eu quero levar esse corte agora para a folha. Então eu vou abrir a folha aqui no navegador de projeto. Tá? Eu vou vir aqui, né, no corte que foi criado, eu vou arrastar ele aqui para essa região da folha. Vou apertar ESC 2 vezes e essa legenda eu vou clicar em cima dela. Eu vou trocar aqui para título sem linha. Vou trazer aqui mais próximo, né? Corte 1, escala 1:50. E está aparecendo aqui uma linha de recorte em volta. Eu vou clicar, vou passar o meu mouse, né, aqui. Quando ficou azul, eu dou um clique. E aí eu venho aqui nas extensões, região de recorte visível. Na minha barra de propriedades, eu desmarco essa caixinha. Tá? Agora eu vou clicar aqui fora. E aí eu estou vendo, né, o meu corte. Eu vou abrir ele porque está faltando uma informação muito importante aqui.
que é, né, eu colocar uma cota para dizer quanto que tem aqui de pé direito. Então, daqui até aqui, né, eu tenho daqui até aqui, eu tenho 3 metros. Esse texto aqui, ele ficou branco e não está aparecendo. A gente vai ajustar ele para que ele fique com a cor, uma cor mais escura. Deixa eu ver como é que ficou aqui na planta baixa ele também ficou branco. Eu vou vir aqui na vista do corte, vou clicar em cima dessa cota, editar o tipo, vou duplicar ela, vou colocar aqui Arial, texto, preto. Ok, dupliquei então, e eu vou descer aqui e eu tenho aqui, né, texto do plano de fundo, tá transparente. Eu posso trocar aqui para opaco, aplicar OK. Ele vai estar mostrando dessa forma. Eu vou tentar fazer uma outra configuração aqui, editar o tipo, vamos ver se vai dar certo. Texto. Tá. Não está aparecendo, não estou conseguindo encontrar aqui a opção de trocar a cor, né? A princípio está preto aqui, tá? Mas a gente está conseguindo ver aqui que está com 3 metros. Eu vou salvar o projeto. E eu vou olhar a minha planta, a minha prancha, né, minha folha. Ainda está faltando o corte na direção longitudinal, a maior direção da casa. Eu vou abrir aqui a planta, baixa, vou dar um clique aqui em corte e vou criar um corte aqui na maior direção, nesse ponto e nesse outro ponto. Vou trazer aqui mais próximo da minha casa. Da mesma forma aqui, eu vou deixar esse corte até aqui. Terminei, clico 2 vezes fora, ESC. Vou abrir esse corte, nível de detalhe alto, exibição de gráfico realista. Vou abrir a folha. Esse corte 2 eu vou arrastar ele para cá. Pegar esse corte que eu já tinha colocado, botar ele um pouco aqui para o lado. E aí esse aqui também, para ele ficar, não passar ali, né, do limite da margem da minha folha. Está aparecendo aqui essa legenda com a linha. Eu vou clicar título com linha, título sem linha. Vou trazer aqui, ó, para a mesma altura que o corte 1, para deixar minha prancha organizada. Cliquei fora. Está aparecendo essa linha aqui em volta, branca. Vou passar meu cursor aqui em cima da vista do corte. Aí agora vai aparecer aqui na barra de propriedade
a opção em extensões, região de recorte visível, eu desmarco essa opção. Vai sair agora essa linha branca aqui em volta. Vou clicar fora 2 vezes. Agora minha prancha está, né, melhor organizada. Quando a gente fez a criação dos cortes, apareceu aqui na fachada essa linha de corte. Vou ter que ocultar essa linha, para que ela não apareça na vista da fachada. Eu vou entrar aqui na fachada, vou clicar nessa vista de corte, com o meu botão direito, ocultar na vista esse elemento, essa linha. Ocultei. Vou voltar para a folha. E agora eu estou com essa organização. Eu preciso colocar ainda a cota no segundo corte que eu criei. Eu vou voltar para ele e vou colocar aqui uma cota linear, né, de piso a forro para mostrar a altura do meu pé direito. Vou clicar em cima desse estilo e vou trocar para o estilo aqui, texto preto, tá? Para aparecer ali, né, a cota. A nossa folha ficou dessa forma, né? Tem que lembrar aqui para colocar o responsável técnico. Então, o responsável técnico vai ser, né, o nome do projetista ou, né, o nome do aluno que está fazendo o projeto. Quem que seria o proprietário? O proprietário pode ser, né, o professor da disciplina ou um cliente fictício, ou o nome da escola, a escola que você estuda pode ser o proprietário, né? Aqui em projeto, o que que eu preciso colocar no assunto do meu projeto? O que que eu tenho no meu projeto? É uma residência unifamiliar, eu tenho planta baixa, cortes, fachada, localização, perspectiva, rua. Qual é a rua do meu projeto? Né? Pode ser a rua da escola, telefone. Qual que é o telefone do projetista? Qual que é o e-mail do projetista? Né? O responsável técnico, quem fez o projeto. Então, qual que é o telefone de quem fez o projeto, o e-mail de quem fez o projeto, para que se surgir alguma dúvida, né, durante a execução da obra, eu possa estar entrando em contato com esse projetista para tirar as dúvidas. Então, é a data, a escala, a prancha, né? Prancha 1, prancha 2, prancha 3, a sequência de pranchas, e aqui é um espaço, né, para colocar o nome da empresa, o nome da construtora, né, da empresa que realizou o projeto, o logo do projetista, né, que desenvolveu o projeto. Aqui ainda nos cortes eu posso fazer uma mudança no meu plano de corte. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui minha planta baixa. Vamos supor que aqui o corte longitudinal, que é o da maior direção da casa, eu quero fazer um desvio nessa linha, tá? Esse corte que ele está passando, né, na sala, né, ele está com esse aspecto aqui. Vamos supor que eu queira que ele passe no quarto 1. Eu vou voltar aqui para a planta, vou clicar em cima dessa linha e aqui tem a opção de dividir segmento. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui na altura, no meio da porta, e vou depois vir com o meu mouse aqui para a direita. Olha só o que está acontecendo com ele. Ele está vindo junto aqui. Então, eu vou cortar
vou parar aqui, ó, na altura da janela, tá? Eu fiz uma mudança aqui na linha de corte. Terminei, vou apertar ESC 2 vezes, né? Vou fazer depois que eu cliquei, né? Que eu terminei aqui, onde que eu queria posicionar, eu cliquei e apertei ESC, tá? Vou fazer de novo para mostrar. Clico aqui em dividir segmento, vou clicar nesse ponto, arrasto para cá, eu quero parar aqui em cima da janela do quarto. Encontrei aqui onde eu quero parar, dou um clique, terminei, aperto ESC 2 vezes para mim encerrar o comando. Agora, quando eu abrir aqui, mudou um pouco, né, o meu corte, porque eu fiz uma mudança ali da direção. Vamos ver como é que está a folha. Tá? Então, eu tenho aqui, né, na minha folha a planta, os 2 cortes, a fachada, localização, vista 3D. Fiz o preenchimento da legenda, deixei bem organizado. Conferi. Eu tenho aqui as cotas dos recuos na minha planta de localização, tenho as medidas do terreno. Na planta baixa, tem uma área total construída, legenda de todos os ambientes, legenda de esquadria, cota. Aqui nos cortes coloquei a medida, né, do meu pé direito, nos 2 cortes. Então o projeto tá completo, né? Aqui na planta baixa está faltando a gente colocar ainda o símbolo de nível. Aqui então eu vou vir planta baixa, anotar, elevação de ponto. Vou desmarcar essa opção aqui de chamada de detalhe e eu preciso deixar a primeira opção aqui marcada, alvo projeto. Tá? Eu vou posicionar aqui embaixo, no meio da sala, o nível, né? Dou um clique e depois eu tenho que dar um outro clique, dois cliques, para que apareça aqui esse nível. Vou dar um ESC 2 vezes. A minha sala ela realmente está no nível 0, né? Ela está em 0 metros, a gente configurou ela, então está correto. Tá, vou voltar aqui para a minha folha. Tá? Aparentemente tá tudo certo, né? Estando tudo certo, eu vou voltar aqui para a folha e vou fazer a plotagem dela. Vou imprimir ela, vou salvar em PDF para que o meu cliente ou quem não consiga, quem não tenha, né, acesso ao programa, possa ver essa folha, esse arquivo em PDF. Então, vou clicar aqui na impressora, que é né, onde que eu vou fazer a plotagem, a impressão. E aqui, né, em vista, folha selecionada, selecionar. Eu vou selecionar essa folha 005. Eu poderia ter colocado um número para ela, um nome, mas ela automaticamente o Revit criou aqui para mim 005, né? Pode ser que no arquivo do aluno esteja com outro número, mas eu vou marcar ela e vou selecionar. Configuração, tá padrão, eu vou configurar, né? Para tamanho, eu vou ter que encontrar aqui o tamanho ISO A1, porque a gente está configurando, né, os desenhos em uma folha A1.
E zoom é 100%, porque eu não quero ajustar para a folha. Eu já configurei a minha escala, então eu vou plotar numa folha 1, eu tenho né, quero que o meu ISO A1, quero que o meu zoom seja 100% para aquela folha. Dou um OK. Agora, OK. Você escolheu imprimir uma folha. Deseja continuar? Sim. O Revit utilizará a impressão raster. Pode fechar. E agora, aqui numa pasta documentos ou área de trabalho, aonde você achar melhor, né, salva o seu projeto. Eu vou salvar como projeto residencial. Salvar. Já existe um projeto salvo com esse nome, desejo substituí-lo? Sim. Né? Eu já tinha salvo algum arquivo com esse nome na aula anterior. Eu vou estou fazendo uma nova plotagem para ver como é que vai ficar a minha folha com esses ajustes, então eu vou substituir o arquivo anterior. Sim, ele está salvando aqui em PDF, terminou o salvamento, agora eu vou abrir a minha pasta documentos, projeto residencial. Eu consigo visualizar aqui como que ficou. Se algo não ficar legal, eu vou aproveitar esse momento de revisão para fazer os devidos ajustes. Por exemplo, essa cota aqui, ela ficou, né, com fundo branco, e o meu nível também aqui ficou com o fundo branco. Eu vou tentar voltar, né, lá no projeto e deixar sem esse fundo branco aqui. Então, eu vou abrir aqui o meu corte 1. Vou clicar em cima dessa configuração e o estilo de cota que eu tinha criado, né, um estilo com fundo preto, eu vou voltar aqui para o diagonal 2,5 milímetros Arial. Ele ele alterou já, vou clicar fora. Aqui ele está aparecendo branco, mas na hora da impressão ele está saindo, né, com texto preto, está dando para visualizar. Vou abrir aqui meu corte 2, vou clicar em cima desse estilo de cota e vou voltar, né, para o sem fundo escuro, né? E aqui na minha planta baixa do térreo, vou abrir aqui o nível, editar o tipo, texto do plano de fundo, ao invés de opaco, eu vou colocar transparente, aplicar, ok, clico fora, vou voltar lá na minha folha, agora sim, clico novamente na impressão, vou dar um OK aqui, que como eu acabei de imprimir, ele vai provavelmente pegar as configurações da impressão anterior. Vou dar um OK. Você escolheu imprimir uma vista como arquivo. Deseja continuar? Sim. O Revit utilizará a impressão raster, fechar. Eu vou dar o nome aqui na pasta documentos, projeto residencial, salvar. Deseja substituir o arquivo anterior? Sim. Está terminando de fazer o salvamento, a impressão em PDF.
concluiu. Vou lá na pasta documentos, não atualizou aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Agora, ele fez o ajuste, né? Saiu aqui o fundo opaco do nível na planta baixa, saiu o fundo opaco da cota vertical nos dois cortes, tá? Então, esse aqui é o arquivo para a entrega. Essa aqui é a prancha, é a folha final que vocês devem fazer a entrega.